Assim, é interessante porque eu estudei todo o diário dele, desde ele pequeno. Dele pequeno assim, com 10 anos de idade, assim, 12. E é muito interessante porque, assim, ele... Cara, tinha que ter um estudo psicológico nesse diário. Porque, assim, primeiro, Cara, em que determinado interessante. momento pra frente, em determinado momento, assim, você vê claramente que ele sabe que esse diário vai ser lido. Ele não tá escrevendo só pra ele. Porque ele se comunica com um observador, um narrador, não um narrador, mas ele se comunica às vezes com um observador. Ele fala com alguém no diário. Ele se sente observado o tempo todo. Então ele dá explicação no diário. Tipo, mas não pensem, e ainda é plural majestático, mas não pensem que eu bebi, ou não pensem que eu fiz isso. Não pensem, sabe, tem umas É como se tivesse coisas. uma audiência. É, quer Caraca. dizer, é uma pessoa que é criada sem, sem privacidade. E, e era uma corte. Era uma coisa. Devia ser uma coisa muito triste. O príncipe de Joinville. Eu não sei se é o príncipe de Joinville. Tem algum estrangeiro que vem pro Brasil que fala que era a corte mais triste do mundo. Porque eram quatro crianças. Uma morre, né? Então fica três crianças. O Dom Pedro, a Francisca e a Januária. A Francisca era mais nova. E tinha a Paula Mariana morre pequenininha, logo depois que o Dom Pedro vai embora. E então eram essas três crianças que mal podiam conviver com outras pessoas, não podiam dançar com outras pessoas, elas só podiam dançar com o irmão. Primeira vez que o Dom Pedro vai dançar com uma mulher é a bordo de um navio francês que o primo dele, o príncipe de Joinville, tinha chegado, inclusive para ver como é que era a tal da Francisca, que estavam querendo que a Francisca casasse com ele, vai casar, ela vai para a França, vai ser nora do rei da França. E e o cara era assim, a expectativa era a chegada desse primo, porque ele era capitão do navio, ele tinha o próprio navio, ele tinha um leão a bordo do navio. O leão era o animal de estimação desse. Então era o primo divertido que veio duas vezes e foi o suficiente para animar essa corte. E a primeira vez que o Dom Pedro II vai dançar vai ser a bordo do navio, porque o primo ele ancora o navio francês no Rio de Janeiro. E a partir do momento que você está a bordo de um navio de outra nação, aquele é o território de outra nação. Então as regras do Brasil não valiam. Ele pode dançar na festa que o primo dá com uma outra mulher. Ele vai dançar com várias. Porque ele só podia dançar com as irmãs. E as irmãs só podiam dançar com ele. Então, assim, e todos esses Era a costumes, corte tudo. mais triste. Agora, todos esses costumes, tudo isso vinha ainda da época do avô. Quer dizer, essa corte engessada de São Cristóvão, de 1830, 1840, ainda seguia os costumes trazidos pela corte portuguesa em 1808. Então Do ainda Dom tinha João. beijamão, tinha um monte de coisa que já tinha sido abolida na Europa. Ah, é, Isso cara? só vai ser abolido em 1871, quando o Dom Pedro faz a primeira viagem para fora do Brasil, que a filha dele vai morrer em Viena. E aí ele vê como funcionam as outras cores, ele começa a dar uma mexida na cor. E ele era pobre, tipo, assim, ele tinha dinheiro que era, tipo, ele tinha. Eu cheguei a fazer, mas é meio chute agora. Na época que eu estava fazendo o livro, eu fiz a comparação. Era mais ou menos o que o Supremo ganha por ano para se manter, com salário e tudo mais. Era mais ou menos o salário do Dom Pedro II. Só que quando você fala salário, você tinha que manter três palácios, pagar os funcionários de todos esses palácios, pagar a manutenção desses palácios. Você tinha que pagar as pensões dos aposentados. Não tinha INSS na época. E você tinha que fazer benemerência, você tinha que ajudar os pobres, você tinha que dar esmola para a igreja, tinha que fazer um monte de coisa. E ainda o Dom Pedro pagava, o Dom Pedro II, pagava bolsas particulares para estudantes irem estudar fora do Brasil. E ainda dava dinheiro para coisas fora do Brasil. Ele deu dinheiro pro Pasteur, pro Louis Pasteur.
criar a Fundação Instituto Pasteur na França e depois aqui no Brasil, que foi criado aqui no Brasil. Ele ajudou a criar do próprio bolso o Instituto de Surdos Mudos, o Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ele que cria o Instituto, o antigo, né? Hoje tem outro nome, Instituto de Surdos Mudos do Brasil, que ainda é federal. Ele mantinha do próprio bolso estudantes no Colégio Pedro II, que era um colégio da elite brasileira da época, que é onde formava os futuros bacharéis, a futura elite administrativa brasileira. Ele deu dinheiro para o Wagner, o compositor Richard Wagner, para criar a ópera de Bayreuth. E pior, ele era todo antenado. Ele se comunicava, as cartas que ele trocou com toda essa elite intelectual da época dele, hoje fazem parte é um programa chamado Memória do Mundo da Unesco. De tão relevante que são essas pessoas com quem ele trouxe, ele fez. Então pertence a tem essa chancela de Memória do Mundo pela Unesco. Então ele se correspondeu com milhares de pessoas e sempre tentando puxar para o Brasil. Isso que é interessante. Então, assim, o Louis Pasteur, ele vai ser amigo do Louis Pasteur, ele vai fazer contato com o Louis Pasteur, ele vai se interessar pelas pesquisas do Louis Pasteur, mas ao mesmo tempo ele quer trazer a qualquer custo o Louis Pasteur para cá, para combater a febre amarela. Ele vai falar com o fulano, é um cara que ele o Richard Wagner também, ele queria patrocinar o Richard Wagner e trazer o Richard Wagner para o Brasil. Ele adorava a ópera alemã, adorava o Richard Wagner. Ele vai ter contato com um cientista escocês que ajudou na questão da criação dos cabos telegráficos submarinos, porque ele queria que o Brasil fosse totalmente interligado, que vai ser a linha Capanema, que vai interligar todo o Brasil por telegrafia. Então, tudo ele tá antenado no que está acontecendo para ver o que ele consegue trazer para cá. Que O legal. telefone vai ser isso, ele está em 1876, que é a segunda. É a segunda. 1800 agora, eu não sei se é 76 ou 81. É quando nos Estados Unidos tem a celebração dos 200 anos da independência. Acho que é 81. Ele vai para os Estados Unidos participar da celebração. Ele é o único imperador, o único monarca que vai participar das festividades dos 200 anos da independência dos Estados Unidos, tipo, de uma nação, né, que pertencia então ao rei da Inglaterra. E aí vai ter uma grande exposição. Ele era um cara que queria encontrar as novas tendências e ver se E conseguia era um trazer cara pra cá. democrático, tanto que se você pensar que ele sendo um monarca, ele permite que haja no Brasil a criação do Partido Republicano e permite que os deputados eleitos para a Assembleia e que são do Partido Republicano não precisem jurar fidelidade ao imperador. Uma loucura, A né? mente do Era cara diferente. era diferente. Como que era a personalidade dele? A personalidade dele é complicado. Porque tem duas personalidades. Tem essa maldita. Tem uma máscara forte. Porque assim, essa criança que fala pro outro, que está sendo observada, se sente observada o tempo todo, ela vai ser o velho, que vai continuar até cair a monarquia no Brasil. É o cara que acha que está sendo observado o tempo todo. Então é muito difícil você chegar diferente do pai, porque ele foi criado para ser antítese do pai, para não dar escândalo, para ser uma pessoa comportada, para ter amante escondido. Eu achei todas as cartas, eu achei todas não, achei um monte de cartas dele para amante para ele. Tá tudo guardado na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, eu escrevi tudo na biografia dele. Então, para mostrar que ele era humano. E aí, então, você tem toda essa questão dele como humano, é muito complicado você chegar perto.
porque ele se protegeu o máximo que ele pôde. Ele era uma instituição, ele se via como uma instituição, ele se construiu como uma instituição. Então é difícil, mas ao mesmo tempo você começa a pegar na parte íntima algumas coisas. Por exemplo, tem uma carta da Princesa Isabel para ele quando ele tá na Europa. E aí ela pede conselho para ele. Ela fala: Não, tô na Europa. Quem tá governando é você. Você foi criada para isso. Então ele criou duas mulheres para pensarem por conta própria. Tipo, não, tipo, vai ter uma hora que eu não tô aqui. Você vai ter que resolver. Então, então aí você vê algumas outras coisas que. Mas ao mesmo tempo, também tem essa coisa. Você tem que resolver, mas olha, o teu marido, a partir do momento que você casar, é que vai passar a cuidar de você e do que você vai estudar e do que. Tem umas coisas assim meio patriarcal, né? Sim. Que era como era a Cultura sociedade da na época, né? época. Sim, é. Mas ele curtia tudo, assim. O grande barato é assim. Um monte de gente fala, mas por que. Um monte de gente já fez essa pergunta. Quando teve a Revolução no Brasil. Revolução? Que não foi a Revolução? A queda da monarquia no Brasil. Por que ele não ficou num palácio, em algum lugar? Tipo, ele tinha parente em Portugal, o sobrinho neto dele é rei de Portugal. Por que ele não ficou em algum palácio? Por que ele ficou morando em hotel? O cara não queria palácio. O rei de Portugal ofereceu palácio. O Guilherme II da Alemanha ofereceu palácio para ele. Alguém da Bélgica também. E ele foi para a única república. Ele queria morar em Paris, ele queria morar na França. Ele foi para a única república que tinha da Suíça. Ele foi para a única república que existia. Ele tava de saco cheio Ele tava de desse saco mundo, cheio. cara. E ele gostava da república. Tanto que gostava da república, da questão republicana, de como que uma república funciona. Ele achava que o Brasil não estava ainda preparado para isso. Para ser uma república. Porque não tinha educação formal suficiente ainda. Então ele Quer atender, achava. cara? Não, spam suspeito. Deve ser golpe, pra variar. O que mais eu recebo é. O que acontece? Ele achava que tinha que se melhorar a qualidade de ensino do Brasil. A maior parte dos brasileiros tinham que ter formação. Como ele via isso acontecendo na França, como ele via isso acontecendo nos Estados Unidos, para depois pensar numa república. Pra mim faz sentido isso. Até hoje não chegou no portal de independência dele, até hoje a gente tem exato. império. Verdade. Então ele achava que o brasileiro tinha que estudar, inclusive as mulheres. Isso é interessante, porque uma das primeiras mulheres a se formar em medicina, é brasileira e ele vai conhecer em Nova York, porque aqui não podia mulher entrar na faculdade. Essa mulher vai estudar em Nova York. Ele vai conhecer ela em Nova York quando ele vai para essa feira, para essa comemoração lá nos Estados Unidos. E é engraçado que logo depois que ele volta para o Brasil, ele chama o ministério e eles já começam a mudar a questão da mulher poder entrar na faculdade, nas universidades. Porque ele viu essa brasileira que teve que estudar lá fora. E assim como ela tinha várias outras. Maria Augusta Generosa Estrela. Quando a Maria Augusta volta para o Brasil, ela já consegue validar o diploma dela, porque já tem a lei que permitiu que as mulheres entrassem. E o mais engraçado é que na época do Império, você já tem as primeiras mulheres que conseguem serem reconhecidas como eleitoras. Porque a lei do voto dizia que todo brasileiro formado com ensino superior podia votar. Então as mulheres que estavam poderiam votar. E a primeira mulher que tira um título de eleitor em 1887, 88, é uma dentista do Rio Grande do Sul. Então, assim, esse liberalismo do Dom Pedro II, que era uma pessoa antenada, que estava pagando do próprio bolso lente de telescópio que estava sendo feita na Europa, e aí quando chega aqui no Brasil para colocar tudo montado no maior
telescópio que teria na América Latina toda, seria no Brasil, no Rio de Janeiro, o negócio fica desmontado, ninguém sabe como monta, se perde. Isso vai se acabando. O monarca que se deixava, que não ligava de virar charge, dormindo, cochilando durante reuniões, e que estampava isso em capa de jornal, Mosquito, Cambrião e outros jornais desenhados com caricatura, morreu, acabou. Quando cai o Império, essa liberdade de imprensa que se tinha durante o Império, principalmente durante o reinado de Dom Pedro I, do Dom Pedro II, acaba. Jornalistas começam a ser perseguidos, jornais são fechados, se instala a censura, começa toda uma onda extrema, oposta ao que era na época do Dom Pedro I, Dom Pedro II.